Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer aqui bem rapidinho para vocês a leitura sobre o segundo turno. Eu fiz a previsão, a leitura para todos os candidatos à presidência, os principais, aliás, todos não tem como. Os principais, o que tinha ali uma certa relevância, vamos colocar assim, no cenário político atual, fiz a leitura para esses candidatos e fiz para as eleições num geral, todo esse período eleitoral aí que a gente vai ter até o candidato que vencer as eleições assumir, nesse período de tempo aí, tudo que diz respeito a isso, tá bom? Então, eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo com esses vídeos. Quem sabe até não faço uma playlist para ficar mais fácil para vocês acharem. Então, dá uma olhada se você não viu. Dificilmente o cenário vai mudar radicalmente, Mas é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Como eu disse, muito favorável para que o Lula vença, e a gente percebeu isso com o resultado dessas eleições. Muitas pessoas questionando isso, os eleitores que são a favor do Bolsonaro questionando isso, porque, enfim, que era impossível ele ganhar e tudo mais, que eu estaria mentindo. Gente, eu não vou falar que o Bolsonaro vai ganhar só para dar uma afagada no ego de vocês. Infelizmente, a gente tem que aceitar a realidade como ela é. E se eu fizesse um vídeo aí dizendo que o Bolsonaro venceria as eleições, vocês seriam os primeiros a virem aqui dizer que eu estava mentindo caso ele perdesse. Então, como eu sempre falo, vamos dar uma segurada aí, uma respirada, tá bom? E é isso. Resultado a gente tem que buscar nas urnas, exercendo aí a nossa cidadania. Isto sim é uma democracia, tá bom? Infelizmente, eu acho que todo mundo gostaria que todo mundo pensasse igual, que a maioria fosse de acordo com o que a gente pensa, que assim fica mais confortável pra gente, mas a realidade, ela não é confortável, E a gente precisa enxergar ela como ela é de fato, tá bom? Então é isso, a gente vai ver aqui como que tá aí, se o cenário continua da mesma forma, Se continua positivo para que o Lula vença, e aí é importante que vocês vejam o outro vídeo, os outros vídeos que eu fiz a respeito desses candidatos, principalmente Lula e o Bolsonaro, e é quem vai se enfrentar agora, num segundo turno. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não tiver inscrito, ativando o sininho de notificação que o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, como falei, vamos fazer aqui, uma tiragem inicial para ver com relação a esse segundo turno o que pode acontecer, se mudou, se agora o Bolsonaro vence, se ele será reeleito. E mais uma vez, eu já não vejo o Bolsonaro sendo reeleito, não é de hoje. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, fazendo tiragem para ele, eu já não via isso sendo positivo, isso acontecendo, tá? Mas vamos lá. Previsão para o segundo turno. Vamos ver aqui, qual será a situação aí nesse segundo turno. Quem será eleito presidente ou reeleito? Vamos ver.
que minha mão tá machucada aqui, queimada, não sei se vocês conseguem ver. Medo de tirar o foco aí da... Me queimei fritando coisa na cozinha, acontece, não é mesmo? Eita, glória, difícil, hein? Peraí. Bom, mais uma vez aqui vendo, ó, que quem está no poder não permanece no poder, o que significa que o Lula tem mais chance de ganhar aí, tá? Mas, ó, importantíssimo para ele agora quem vai apoiar ele. Daí, a gente chega no que eu venho falando esse tempo todo aí nas tiragens para o Lula também. Que eu via, né, uma mulher impactando muito. Gente, se não fosse a Simone, o Lula tinha ganho no primeiro turno. É só a gente ver aí como a situação se apresentou. Eu falei que essa mulher vinha forte, tá, nessas eleições. E, inclusive, não me espantaria que numa próxima ela vença, tá? Mesmo. Isso tem nem o que falar. E tenho certeza que foi ela que impactou enfim, né, esse primeiro turno, principalmente com relação ao Lula. E até mesmo no segundo, ela sendo importante, porque se ela apoiar o Lula... Ó, peraí. É isso, tá? Ela apoiando o Lula, os eleitores dela vão para ele. E aí não tem jeito. De toda forma, eu não vejo que é algo que ela vai fazer com prazer. Tá muito positivo que ela apoie ele sim, ou que pelo menos seja a intenção. Eu não sei se ela vai se deixar ser levada por outras questões, de repente pessoas ali à volta dela. Eu não vejo que ela é uma mulher disso. Eu vejo que ela tem ali suas próprias ideologias, né, princípios, aquilo que ela acredita. Eu vejo ela sendo uma mulher verdadeira e eu não vejo que ela gosta do Lula, que o Lula é um afeto dela, por exemplo, mas é algo que ela vai seguir aquilo que ela acredita, né? O que é mais positivo para o Brasil, de acordo com o pensamento dela, tá bom, gente? Ninguém tá falando que ela tem que pensar como eu ou como você, tá bom? Então, assim, ela tem os princípios dela, ela não gosta do Lula, pelo menos ela não vai ser algo que ela vai fazer com prazer, de apoiar, inclusive se em algum momento... se em algum momento não, acredito que ela vá, né? Ela já falou sobre isso, que ela vai se posicionar. Inclusive, eu acho que quando ela fizer isso, ela não vai fazer assim, eu estou apoiando o Lula porque eu gosto muito dele, porque enfim, ele é compatível com aquilo que eu penso, que eu acredito. Não, acredito que ela vai ser até um pouquinho incisiva com relação a isso. Tipo, olha, não pense que eu tô apoiando ele porque eu vou muito com a cara dele, não. E eu não faço isso com o maior dos prazeres do mundo. Eu gostaria de não estar tendo que fazer isso, de não ter que tomar essa decisão ou fazer essa escolha, porque para ela vai estar ali entre a cruz e a espada. Eu acho que ela tem questões próprias, né, particulares entre o Lula e o Bolsonaro. Não são pessoas com que ela se identifique muito, apesar de eu ver ela sendo
manipulada ou pessoas ao redor dela fazendo ou tentando fazer com que ela mude de escolha, né, de opinião, ela está muito mais voltada a apoiar o Lula, sim, de acordo, obviamente, com o que ela acredita, com o que ela sente, mas principalmente numa possível candidatura dela, né, no futuro, numa possível eleição dela no futuro. Então, sim, obviamente, ela vai estar praticamente plantando a semente dela também, tá? Para lá na frente, isso se tornar viável e positivo para ela. Então, também não vai ser só porque ela decidiu ou porque ela acha que é o melhor a se fazer, não. Obviamente que pensando num cenário político a longo prazo, tá bom? Então, sim, ela sendo importantíssima. E aí, quem assistiu os outros vídeos irá entender tudo com relação a essa moça, tudo que eu já falei aqui com relação ao Lula, a ela. Obviamente, muita coisa ela não concorda, como eu falei, eu acho que ela não gostaria nem de ter que tomar essa decisão, porque é muito arriscado para ela, principalmente para a imagem dela. Gente, independente da escolha que ela tomar, ela vai estar desagradando metade da população. Entende? Então é pesado demais para ela ter que fazer isso, mas querendo ou não, é o que eu falei, ela conseguiu superar o Ciro, gente. Ciro que já tá aí, ó, mocota, já, né, tentando aí chegar a 1/3 de onde ela chegou na primeira vez. Né? Acabou se tornando, sim, uma figura muito importante nesse momento. E que parte do eleitorado dela, né, que tomar a decisão de um ou outro, vai decidir. Então, se tornando uma figura importantíssima com relação a isso, tá? E querendo ou não, ambos os candidatos precisam desses eleitores, né? Do eleitorado, principalmente dos outros candidatos que agora vão ter que escolher um dos dois ou nada para poder votar nesse segundo turno e ambos buscando isso. Só que é o que eu falei. Sim, ela tem a predileção dela, ela gostaria de escolher, pelo que eu tô vendo aqui e por tudo que eu já vi. É só vocês verem os vídeos que eu fiz sobre o Lula, e ela já me vinha sendo representada há muito tempo, impactando o jogo do Lula, impactando o cenário. Por tudo isso, eu vejo ela muito voltada, sim, a apoiar o Lula, apesar de pessoas à volta dela, não sei se partido. Gente, acontece muita coisa que a gente não tem nem ideia que aconteça em off, quando as câmeras estão desligadas, e isso a gente está cansado de saber. Então, sim, muita pressão vai acontecer com relação a isso, né, para ela e para os outros candidatos também, porque querendo ou não, é importante para eles conquistar o eleitorado dessas pessoas que, né, não vão mais competir, que agora é entre Lula e Bolsonaro. Então, eles precisam, esse eleitorado vai precisar migrar para um deles. E ela sendo uma das mais importantes depois dele, ela ficou em terceiro lugar, depois deles, né? Ela ficou em terceiro lugar, então uma grande parcela dela faria grande diferença. Então é isso. É o que eu falo, eu vejo mudança no poder, então já me indica sim que está muito negativo que o Bolsonaro vença. Como falei nos vídeos, né, que eu fiz sobre eles, muitas coisas podem mudar e definir a situação, redefinir a situação, mas agora o cenário atual é que o Lula vença, sim, principalmente nesse segundo turno, tá? Já estava muito positivo, já foi muito positivo para ele nesse primeiro turno, e até lá muita coisa pode acontecer também que irá prejudicar principalmente o Bolsonaro. Então daí eu não vejo, sabe, eu vejo a situação complicando um pouco para ele. Talvez
as coisas se movimentando e aí um lado tentando prejudicar o outro, né? Eles tendo que tomar aí medidas drásticas, vamos dizer assim, muita maracutaia acontecendo, tanto de um lado quanto do outro, um para permanecer no poder e o outro para assumir o poder. Então, assim, gente, olha, bem difícil, bem complicado, mas é isso, mudanças acontecendo e o Lula só não ganhando mesmo se algo, assim, muito importante acontecer. Ou a Simone ceder aí, enfim, as manipulações, o que eu acho difícil, pelo que eu tô vendo dela, pelo que eu vi dela, né? E apoiando o Bolsonaro. Então, só mesmo se ela mudar de opinião, ou, o que eu acho bem difícil, ou alguma coisa muito importante acontecendo, mudando o cenário. Mas para agora, a vibração e, né, do momento e como as coisas estão se encaminhando para o Lula vencer, tá? Como eu falei no vídeo, né, sobre as eleições, tudo que eu falei com relação ao cenário político atual, esse período eleitoral, tudo aquilo ainda pode impactar, tá bom? Eu só tô vendo aqui, uma projeção para o segundo turno, se continua ainda favorável pro Lula, né, que era o que eu via, e é isso, permanece, tá bom? Como eu falei, no primeiro turno eu via sendo a figura da Simone sendo importante no primeiro e agora no segundo também, tá bom? Então é isso, mudanças aí acontecendo sim. Gente, a nação dividida completamente, o que é uma tristeza, mas é a realidade. E isso, como eu falei, pode sim gerar uma vibe de guerra civil total, tá bom? Felizmente. Mas o povo tem que entender que é democracia, né? Tanto de um lado quanto do outro. As pessoas têm que entender e aceitar. Entender não, né? Demais. Mas aceitar que nem todo mundo vai pensar, né? Como ele. Vamos orar aí, né? E é isso, eles buscando, né? Buscando esse apoio. E sendo muito mais importante aqui, sem sombra de dúvida, tá? Muito mais importante mesmo, ó. Aqui a figura da Simone. Da mesma forma que sempre vem me mostrando, né? Nesses últimos tempos, tá bom? E ela não estando nada confortável com relação a isso. É algo que ela vai deixar claro mesmo, que ela não tá nada satisfeita com a escolha que ela vai precisar tomar. Eu acho que independente do lado que ela resolver estar, porque as pessoas têm mania, né, de colocar tudo no mesmo balaio. Ah, se não gosta do Bolsonaro é petista, se não gosta do PT é bolsonarista. E é muito simplista, né, gente, pensar assim. É até complicado falar, né, sobre isso, mas tudo bem. Mas eu não vejo ela sendo, como que eu posso dizer, eles dois sendo um afeto dela. Não vejo. E não é só, as pessoas pensam que é muito mais assim, uma estratégia política, né, dela se colocar ali como uma terceira via, mas eu acho que pode ser uma realidade de algo que ela de fato sinta, né? Mas eu vejo sim o apoio dela para o Lula, mesmo que a contragosto, tá bom? Muito a contragosto, tá? E isso sim fazendo migrar aí grande parte do eleitorado para ele, as pessoas, né, se decidindo por votar nele e ele vencendo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de deixar o seu like, muita calma nessa hora e até a próxima.